Está no ar o Jornal da Câmara. Pesquisa do Sindlojas Porto Alegre aponta que 69% das lojas da capital pretendem efetivar os trabalhadores temporários após o final do contrato. Para sabermos mais sobre este estudo e também projetarmos o setor para o final do ano, eu converso a partir de agora aqui no Jornal da Câmara com o assessor de Relações Governamentais do Sindlojas Porto Alegre, Alisson Martins. Alisson, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Câmara. Obrigado pela presença. Não, o prazer é todo meu. A gente está sempre à disposição para contribuir, não só com a Câmara, mas também com todos os outros órgãos. A gente fica muito feliz de poder divulgar aqui essa pesquisa e também conversar um pouquinho mais sobre o varejo. Obrigado pelo convite mais uma vez. Perfeito, a gente que agradece. Alisson, esse percentual, 69% de lojistas que pretendem efetivar, os trabalhadores temporários. Esse número, ele surpreende? O que ele representa para o setor, até em termos, falando agora em termos de recuperação do segmento em direção ao final do ano? Ele é um número que não surpreende, porque é comum do varejo ter um aumento de compras no final do ano e aí impulsionado um pouquinho das datas festivas, mas também do 13º, um pouquinho mais de renda no bolso aí da população. Então não nos surpreende porque com o maior movimento dentro das lojas é natural que os lojistas procurem contratar pessoas para suprir um pouquinho, essa demanda e esse chamamento para as lojas. O que acontece dentro da contratação temporária aqui e um aumento, que a gente viu desde 2020 até 2021 é que agora os lojistas, com um pouquinho dessa recuperação econômica, um pouquinho mais de empregabilidade, para a gente ver um pouquinho de superação, mais vagas de trabalho no mercado, fazem com que também a população em geral tenha mais dinheiro no bolso para consumir. Então, muitos dos lojistas estarão contratando mais temporários e até com uma possibilidade depois de efetivação para ficar na loja permanentemente, em razão dessa recuperação econômica e também um pouquinho mais de volume de compra dentro das lojas. Esse, até para a gente ter essa grau de comparação, esse é um número que ele é estabelecido, ele é uma média que vem se mantendo nos últimos anos, ou a pandemia impactou nesse sentido também, Alisson? Não, a pandemia com certeza impactou, A gente viu um declínio forte. No ano de 2020 foi um ano muito atípico, Nós ainda vivemos numa situação de pandemia, então, obviamente, teve uma menor circulação de pessoas na rua, Um menor consumo dentro das lojas, até porque também as pessoas estavam com menos dinheiro, É muito aquém ainda do que a gente vinha experimentando nos anos passados, onde a gente vinha experimentando aí 80% dos lojistas tinham a intenção de contratar trabalhadores temporários para suprir um pouco da demanda da loja. O que acontece de a gente ter um número um pouquinho reduzido do que a gente vinha experimentando com os outros anos é em função assim de já ter um quadro completo, de funcionários, então não haver tanta necessidade de contratar um temporário, mas também um pouco dessa recuperação econômica que vem caminhando, mas não vem a passos largos como a gente esperava, Então a gente tem aí alguns lojistas que ainda não têm dinheiro em caixa, não vem um grande movimento na loja para contratar um empregador temporário, Porque ainda não aumentou o tamanho do volume de vendas para isso ser realmente necessário. Perfeito. Tem um outro dado que está nessa pesquisa, que também está relacionado com isso que a gente já conversou aqui, que é do impacto e também alguma questão que está apontando, com o avanço da vacinação, evidentemente, para um reaquecimento do mercado, que 21% dos lojistas pretendem reforçar as equipes agora para o final de ano, Isso, quando tu diz reforçar, você quer dizer contratar permanentemente esses temporários, Sim, é uma tendência comum e eu acho que agora dentro dos períodos que a gente tem de final de ano, de mau volume de vendas, um aquecimento, agora a gente tem também as datas festivas, isso tudo leva as pessoas mais para as lojas, então por isso que a gente está contratando os temporários, Para efetivação realmente, a intenção de manter esse pessoal no quadro é porque com o arrefecimento da economia,
a intenção é de que esse movimento se perdure durante um longo tempo, né? E aí, entrando em 2022. E aí até reforço algumas coisas, alguns pequenos detalhes, realmente, para quem está procurando emprego, talvez possa estar vendo essa entrevista, não só de procurar alguns meios de cadastrar os seus currículos para vagas temporárias ou mesmo efetivas, e o Sim de Lojas tem o Sim de Vagas para fazer isso, né? Mas também de algumas questões como pontualidade, é uma coisa que não precisa estar no currículo, mas que é muito bem vista pelos lojistas, né? Um bom atendimento, se portar bem, se manter correto junto às regras da empresa, né? Então, isso tudo são pequenas coisas que vão motivar o lojista a manter esse funcionário dentro do quadro, né? Esse funcionário que é temporário e que aí vira parte aí realmente do membro de colaboradores e de uma família mesmo. Perfeito, era bem nesse sentido, né, que eu ia fazer essa próxima pergunta em termos até de orientação para quem está procurando uma oportunidade, né, porque nós temos, de acordo com essa pesquisa, que vendedores e caixas, né, são as principais vagas que serão oferecidas nesse período, né, com uma perspectiva de contratação mais ampla agora a partir de novembro. E dentro destes dados que foram informados pelos lojistas, alguns quesitos, né, são apontados como fundamentais no momento da contratação, que seria a disponibilidade de horários, proatividade, experiência, o atender bem o público e depois, por último, lá o grau de instrução. Então, vem ao encontro daquilo que estavas falando, né, Alisson? Não, com certeza. E é claro que a maioria das vagas temporárias agora que abrem para vendedor e caixa não precisam de um grau de instrução muito grande, né? É como tu bem disse, como está aqui dentro da pesquisa, existem coisas que não estão dentro do currículo, né? Mas são imprescindíveis para você trabalhar dentro de uma loja, que é um bom atendimento, né? Um bom se portar, você ter uma proatividade e uma pontualidade muito boa, né? Então, isso são todas as coisas aqui que vão fazer com que, se você for contratado agora nos períodos temporários, para que aí o quadro de colaboradores possa expandir com você dentro. E é uma coisa que eu sempre digo também, muitas das lojas aqui de Porto Alegre são pequenas e microempresas realmente familiares, né? Então, fazer parte dessa equipe, se dar bem com não só o dono, mas também as equipes às vezes são mais enxutas, vão fazer que você não só faça parte da loja, mas que ela funcione realmente mais ou menos como uma grande família, né? Então, é importante agora, no final do ano, que se você está procurando um emprego, realmente se dedique, né? Atenda bem, seja pontual, que eu acho que é uma grande oportunidade de crescimento trabalhar dentro do varejo. Perfeito. Alisson, falando um pouquinho agora, né, sobre a perspectiva para o final do ano, né? Natal, Ano Novo, que são datas, especialmente Natal, né? Acho que é a principal data aí do comércio. O que se prevê, até em termos de comparação, né, com 2020, né, que foi muito complicado em função da pandemia, né? E o que esse momento agora está representando, o que vocês trabalham com qual percentual em termos de vendas, né, para este 2021? A gente ainda não tem bem uma previsão de vendas para o Natal, porque a gente ainda quer fazer um pouquinho de termômetro dentro do Dia das Crianças, né? A gente sabe que agora tem um provável aumento de mais ou menos 36%, né, do volume de vendas agora do que normalmente é praticado para o Dia das Crianças, que isso é um número bem considerável, né? Porque a gente viu, principalmente com a retomada da economia e com a abertura de alguns protocolos, que as pessoas que estavam em casa, estavam comprando somente online, puderam ir um pouquinho mais da rua, poder vivenciar diferentes experiências, poder entrar dentro de uma loja. A gente viu um reaquecimento aí dentro dos meses de junho, julho, agosto. Mas a gente viu decair um pouquinho esse volume de vendas agora nos meses, né, setembro. A gente está vendo que entrando em outubro ainda com uma venda um pouquinho baixa, mas a gente está bem esperançoso que agora o Dia das Crianças realmente se aqueça, né? E principalmente também depois do Black Friday, Natal. Então, o Dia das Crianças vai servir um pouquinho como esse termômetro para a gente fazer uma previsão de Natal, né? Mas eu reforço que o comércio de Porto Alegre, ele está
totalmente preparado para receber o volume de vendas e atender bem, né, os consumidores que vão estar transitando pela capital agora nesses próximos meses. Então, a gente reforça, né, o uso de máscara, o respeito aos protocolos, mas a gente garante que vai estar tudo ocorrendo muito bem, né, tudo muito seguro. Então, a gente incentiva as pessoas para consumir localmente, né, consumir aqui dentro de Porto Alegre, e até mesmo aquelas que sentem um pouquinho mais confortáveis, até desejo de comprar online, que pesquisem lojas de Porto Alegre que estão inseridas dentro dessa plataforma de e-commerce, né. Perfeito. Alisson, em termos do momento econômico, né, como é que isso tem sido trabalhado ou está dentro da programação do Sindlojas a questão do poder de compra, né, do consumidor? A gente tem vários quesitos, né, tanto de alimentação, o gás, gasolina, que vem impactando, né, no poder de compra do consumidor. O Sindlojas sempre trabalha com algum ticket médio de gasto no comércio, né? Como é que esse fator pode impactar também neste momento, digamos assim, de retomada, né, do setor aqui na capital? Uhum. Realmente, como tu disse, a inflação acaba realmente comendo um pouquinho esse poder de compra, né? O dinheiro que a população tem no bolso para poder gastar. Mas agora, um pouquinho com o final de ano, a gente está projetando um ticket médio, né, de R$ 150. É um pouquinho aquém daquilo que a gente esperava, mas a gente realmente entende que a situação é muito dura, né? E quem está gastando hoje dentro do comércio tem um poderzinho de compra um pouquinho maior, né? Então, um ticket médio de R$ 150 vai poder aquecer um pouquinho a economia, essa é a nossa esperança. Perfeito. Sobre o comércio online, vocês perceberam um crescimento expressivo também nesse período de pandemia? Com certeza, né? Eu acho que as lojas foram forçadas a dar um pulo gigantesco para se posicionarem online, até porque a gente ficou aí uns 4 meses nesse abre e fecha, né? Então, o online serviu como a única plataforma de colocar sua vitrine online, né? Então, foi uma questão realmente de sobrevivência. E a gente viu uma ascendência incrível, né? Mas agora, para os últimos meses, agora com uma retomada mais segura, né? E a gente vê um maior trânsito aqui em Porto Alegre também, e a gente incentiva, né, que as pessoas possam sair um pouquinho mais, uma saída segura, poder visitar as lojas. A gente viu um declínio um pouquinho das compras do e-commerce, né? Não que ele esteja desaquecido, mas que as pessoas realmente trocaram um pouquinho dessa compra online pelas compras nas lojas. Seja porque o preço é melhor, seja porque o atendimento é melhor, né? Seja também proximidade um pouquinho com o seu bairro ou com a sua própria cidade, o que facilita questões como busca, como troca, né? E até mesmo, às vezes, um relacionamento, uma fidelidade que os consumidores têm com as lojas, né? Isso é uma coisa importante que incentiva aí o comércio local. Então, a gente viu um pouquinho desse número do e-commerce descendo uns 16% no último mês. É um número bem expressivo, assim. Perfeito. Para quem está se organizando, né, agora para fazendo as contas ali, já separando dinheirinho para o Natal, queria que tu desse uma orientação, Alisson, aos consumidores, né, para esse período agora de Natal, do ponto de vista, né, é bom se antecipar, é bom fazer pesquisa e, evidentemente, né, consumir na capital gaúcha, né, aquele consumo local para também fazer essa economia girar aqui na cidade. Mas, além disso, né, então seria daqui a pouco pesquisar, se antecipar para achar aquele produto custo-benefício. Seria nesse sentido algumas orientações? Com certeza, né? Falaste muito bem. O consumo local, né, é importante e a gente tem todo esse retorno seguro para garantir que todo mundo vai estar protegido do Covid, né, o máximo possível e também ser melhor atendido. Agora, com certeza, ao consumidor eu digo que pesquisa bastante, vai um pouquinho com antecedência, né, para a gente não acumular aquelas filas, né, de último dia de compra, mas também porque você comprando um pouquinho com antecedência e pesquisando esses preços, você vai conseguir uns preços melhores, até comprando um pouquinho antes do último dia, digamos, do Natal, né, em vez de comprar dia 23, dia 24. E também você tem uma maior margem de produtos, né? Às vezes acontece de você chegar no dia 24 e já não tem mais aquele produto no estoque, né? Sim.
Então, essa é a nossa maior recomendação, assim, consumam localmente e consumam antecipado, aproveitem agora os meses todos, né? Agora outubro e novembro e dezembro para fazer as compras bem tranquilas, né? Tá certo, estou encaminhando para o final aqui a nossa entrevista. Estou conversando com o assessor de Relações Governamentais do Cindy Lojas Porto Alegre, Alisson Martins. Para a gente encerrar, Alisson, quero agradecer a tua disponibilidade, a disponibilidade do Cindy Lojas, e gostaria que também deixasse um recado para quem está na busca de oportunidades, de vagas, né? Que a gente começou tratando sobre essa questão e falando como o setor, né, está preparado para receber estas pessoas, daqui a pouco ter também a efetivação dos temporários. Então, recado final, recado para quem está procurando essas oportunidades. Não, com certeza. Bom, primeiro agradecer o espaço, né, e falar para todo mundo que está interessado numa vaga de emprego dentro do comércio que procure as agências, né, o CIE, a gente tem também agora o FGTS, que estão oferecendo agora grandes oportunidades de emprego, e o comércio está se reaquecendo para tentar colocar uma vaguinha, né, a mais dentro da loja, poder ter um pouquinho mais de espaço para poder abraçar vocês. E mesmo o Cindy Lojas criou um portal já, que é o Cindy Vagas, para que você possa cadastrar o currículo e procurar oportunidades, né? Sejam elas temporárias ou fixas. Então o Cindy Lojas também está à total disposição para quem estão buscando emprego de contatarem o Cindy Vagas, cadastrar seu currículo, tentar buscar uma oportunidade aí dentro do varejo que a gente está projetando aí. A gente já viu, né, mais de 4.000 vagas criadas aí nesse último semestre. Então a gente está projetando aí mais ou menos umas 2.000 vagas, é um número bem expressivo aí até o final do ano. Perfeito. Alisson Martins, assessor de Relações Governamentais do Cindy Lojas Porto Alegre, muito obrigado pela entrevista, um bom trabalho para o senhor, a todos os lojistas e a você de casa, fica o nosso agradecimento pela sua audiência. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui, a gente se encontra na próxima edição. Antes, lembrando, informações do Legislativo, acesse nas nossas redes sociais e visite também o site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Até a próxima edição, a gente se encontra.